sobre até onde o Vasco pode ir na Copa do Brasil. Isso é uma pergunta que muito torcedor se faz, né? A gente estava aqui falando que no Campeonato Brasileiro é muito mais difícil, costuma premiar quem tem mais regularidade. Bom, o Botafogo no passado foi regular pra caramba no primeiro turno, mas muito irregular no segundo turno e acabou perdendo o campeonato que estava, entre aspas, mais ganho da história. Discordo. O Botafogo foi regular no primeiro turno e regular no segundo turno. No primeiro turno ele só ganhou, né? No segundo ele só perdeu. É verdade. E parece que a Copa do Brasil, porque o Vasco só joga Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Conseguiu essa proeza de não conseguir nem ir para a Sul-Americana, enfim, com o investimento naquela quantia, naquele valor. Mas até onde você acha que o Vasco pode ir, cara? Qual o objetivo que o torcedor tem que ter em mente? Que é, obviamente, ser campeão. Mas um objetivo real, e eu já começo a falar aqui, tirando o lado do torcedor, é que o Vasco tem que estar pelo menos entre os 8 finais. Tem que estar nas quartas de final. Eu acho que, você me corrige se eu estiver enganado, mas a última vez foi 2013 que o Vasco foi às quartas, pode ser? Com aquele com o Thales fez um gol, que contra o Goiás, teve o Juninho. Eu não lembro se depois chegou aí um pouco mais longe. Eu não lembro. O Vasco Flamengo 2015 era oitavas? Eu acho o Vasco saiu do Flamengo e foi eliminado pelo São Paulo. Eu acho que pelo São Paulo foi nas quartas. Pode ser. Tá, tudo bem. 2015. Mas quartas, é bom, né? A gente ter citado esse time. Sim. É bom a gente ter citado esse time de 2015, porque assim, o elenco do Vasco atual, na minha humilde opinião, é bem melhor do que o elenco de 2015, até porque aquele elenco brigou para não cair até o final. É melhor. E tinha o Nenê no time, né? O Nenê com 35, 34 anos, era um outro Nenê, é a melhor versão do Nenê que a gente viu no Vasco, né? E hoje o Vasco tem o Payet, mas tem muito mais gente qualificada, mas esses dois times têm uma coisa em comum para mim, que é a identidade, que é identificação com o clube e respeito à camisa que eles vestem. Então aquele time tinha liderança, tinha o Rodrigo, tinha o próprio Nenê. Teve o Jorge Henrique também, né, no segundo turno. Tinha jogador com bagagem ali. E o time conseguiu avançar na Copa, mas não... E assim, conseguiu ir bem no Brasileiro esse time do segundo turno, né? Mas eu acho que se a gente pegar essa principal característica da identidade, da identificação, da vontade dentro de campo, isso vale muito na Copa, né? Em jogo de mata-mata. E além disso, além do Vasco ter um time melhor do que em 2015, ter um gênio em campo, que para mim o Payet é essa prateleira, né? E sim, uma comissão técnica muito forte também. A gente viu a entrevista que o Emiliano deu falando sobre o que eles viveram muito no Boca e River, né? Que para eles clássico e jogo decisivo é matar ou morrer. E aí eles pegaram muito esse sentimento, né? Então é um grupo muito preparado, na minha opinião, para esse tipo de jogo. Eu acho que a maior dificuldade do Vasco é chegar até lá, chegar nessas fases com os times. Eu acho que o objetivo tem que ser chegar lá nas quartas de final, oitavas, quartas de final. Mas uma vez que chegou lá, a camisa do Vasco pesa, a torcida do Vasco pesa, e chegando lá, aí é cada um por si, o Vasco pode chegar ao título. Eu não tenho dúvidas disso. Concordo. E além do mais, o Vasco só tem essa competição, né? Além do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, é jogar como cada partida, como se fosse uma final. Ter os dois, Ramon e Emiliano, que tiveram bastante sucesso, principalmente em Copas, né? Pelo River, pelo Al Hilal. Estava lendo matéria hoje também, exaltando a importância deles. Né? Campeão, né? Sim, ele ganhou muito Copa também e sempre foi muito bem nos mata-matas, né? E pode ser que o Vasco enfrente clássicos também, onde tem um bom retrospecto com o Ramon, perdeu apenas um jogo, acho que em 6 ou 7. Então, sim, é onde o torcedor pode se apegar e passa muito, é claro, também, se o Vasco ainda contratar algumas peças para essa janela, né? Eu acho que é importante ainda nessa janela. O clássico que ele perdeu sem merecer perder, né? Foi aquele 1x0 com o gol do Gerson. Isso. Mas era aquele contexto... Mas era aquele contexto também que ele ainda estava se ambientando, né, com o Vasco. O Flamengo também estava numa fase não tão boa assim, mas começando a voltar a jogar bem. E o Vasco jogou bem aquela partida. E nos jogos grandes... Foram os primeiros jogos do Tite, se não me engano, né, no Flamengo. Foram os primeiros jogos. E no clássico desse ano, o Vasco merecia, inclusive, ganhar, né, contra o Flamengo, mas
acabou empatando Também. por 0-0.